Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Nós já vimos 2 milagres sobre a natureza, vamos ver mais um milagre também relacionado à natureza, em que Jesus ele paga o imposto ali do templo. Livro de Mateus, capítulo 17, de 24 a 27, a palavra de Deus diz assim: Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha quando um rei decreta impostos? Quem paga? Seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: Quem paga são seus súditos. Jesus continuou: Então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós dois. Nós temos aqui um jogo de perguntas e respostas. Que o Senhor aplique ao meu e ao seu coração esse texto e imprima em nós o desejo latente de pesquisar, se aprofundar na palavra do Senhor, tá? De todos os escritores, os 4 escritores, né, dos evangelhos, somente Mateus, né, que era um ex-cobrador de impostos, relata o fato de Jesus ter pago o imposto ali do templo. Esse imposto era anual, né, era pago para a manutenção das cerimônias religiosas do templo em Jerusalém e correspondia a meio ciclo, que era um valor equivalente ao que recebia um trabalhador por 2 dias de trabalho. E todo homem judeu com mais de 20 anos tinha que pagar essa quantia. A gente não sabe se os judeus desembolsavam essa taxa anual durante suas visitas ao templo, ou se pagavam o cobrador de impostos quando ele passava pela região, né, rural onde as pessoas habitavam. E Mateus ele nos conta que os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e perguntaram se o seu mestre pagaria o imposto que era exigido do templo. Tornou-se evidente que tanto Jesus como Pedro estavam perto da data especificada e que essa taxa tinha que ser paga antes desse dia. E até os judeus que viviam permanentemente fora do país tinham que pagar suas taxas e mandar o dinheiro para Jerusalém, né? Embora as pessoas sentissem uma certa aversão à cobrança romana de impostos, né, que os fazia sujeitos a um poder estrangeiro, eles não faziam nenhuma objeção a pagar a taxa do templo, porque esta nada tinha a ver com Roma. Né? Eles sabiam que Deus havia estipulado essa taxa para que a religião de Israel pudesse ter continuidade. E aí os cobradores de impostos eles podem ter pensado que Jesus, como um mestre em Israel, deveria estar entre os primeiros a obedecerem às leis e os regulamentos de Deus. E eles foram a Pedro, né, o porta-voz dos discípulos, e ali perguntaram sobre a negligência de Jesus, né? Vamos colocar aqui a negligência entre aspas, né? Mas nada disseram sobre Pedro estar atrasado, eles só falaram a respeito de Jesus. E a razão pela qual Jesus não tinha pago ou pagado em dia, né, pode ter sido por causa do seu trabalho como mestre itinerante, andando ali pela Judéia, por Samaria, né, pela Galiléia. E talvez ele e seus discípulos tivessem estado numa viagem missionária mais distante, em Cafarnaum, possivelmente. Né? E Jesus não podia ser, obviamente, acusado de negligência voluntária, porque ele teria estado entre os primeiros a cumprir as suas obrigações. E talvez tenha sido que tanto ele quanto Pedro estivessem sem dinheiro em moeda naquele momento. Caso contrário, não teria sido necessário ir pescar, né, uma moeda. Outro aspecto do milagre que a gente precisa entender é que Jesus não quis ofender o cobrador de impostos. Como qualquer cidadão judeu, ele cumpriu as suas obrigações e também pagou o imposto de Pedro para evitar algum tipo de contenda, né, adicional. Jesus é rei. Ele tem o domínio sobre a criação. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, um momento sério na história da humanidade,
mas tudo está sob o domínio do Senhor. Porque tudo existe em função dele, tudo foi feito por ele e nada, né, e viria a existir se não fosse ele, né? Porque nada seria feito sem a atuação dele. Então, os cobradores de impostos, eles perguntaram a Pedro se Jesus pagava a taxa do templo. E motivado ali pelo seu senso de dever religioso, o que Pedro faz? Pedro logo responde, sim, paga, né? Então, Pedro pode ter presumido que Jesus pagaria sua parte anual para a manutenção do templo. Mas antes que ele pudesse falar, Jesus fez uma pergunta a Pedro. Ele perguntou se tributos e taxas são cobrados a reis e seus filhos ou de outros, ou seja, cidadãos e estrangeiros que moravam no país deles. A pergunta de Jesus, ela toca num tema que é fundamental, que é o tema do rei e do seu reino, né? E no seu evangelho, Mateus ele dá destaque a esse tema de forma extremamente repetida. Por exemplo, os magos, eles foram a Herodes em Jerusalém e perguntaram: onde está aquele nascido rei dos judeus? Isso significa que Jesus, nascido da família real de Davi, né, veio para reinar como rei. Realmente, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, chama Jesus de quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Então, considerá-lo um rei terreno de Israel, de fato, diminui o nível de sua realeza inigualável. Jesus disse ao governador, por exemplo, Pôncio Pilatos, que ele era rei de um reino que não era desse mundo, mas rei de um reino espiritual. Então, se Jesus é rei desse reino espiritual, por que então ele tem que pagar a taxa anual do templo? Um rei, ele deve ser isento de todas as obrigações financeiras do seu reino. E se os judeus, né, no tempo de Jesus, entendiam que Deus era rei sobre Israel, então Jesus, como seu filho, teria que ser isentado. E mesmo que Jesus pudesse exercer o seu direito à soberania, ele não queria ofender, especialmente não se eximindo, bem como Pedro, né, de pagar o imposto. Jesus não queria causar nenhum problema para os cobradores de impostos e também para os seus superiores. E certamente eles não teriam aceitado as reivindicações de Jesus em relação à sua posição de rei. Então, o que Jesus faz? Jesus manda que Pedro vá ao lago da Galileia, né? Lance ali a sua linha e pegue um peixe. Ele até revelou que o primeiro peixe que Pedro pegasse tiraria a moeda, um estáter, né? E essa moeda estaria na boca do peixe, que era suficiente para pagar o imposto tanto de Jesus quanto de Pedro. Então Pedro, o pescador, o que ele faz? Ele joga a linha e o peixe vem. Quando ele abre a boca do peixe, encontra uma moeda do valor exato para a necessidade daquele momento. Então, embora esse episódio pareça uma simples ilustração do dever de pagar impostos que são devidos, né, a gente pode perguntar se isso foi um milagre. Né? Pareceria mais natural dizer que Pedro, como pescador, teve sorte em pegar um peixe com a moeda na boca. Né? Só que Jesus ele estava plenamente no controle da situação. A ênfase nessa passagem não está em Pedro ter pegado um peixe, mas na soberania de Jesus sobre a criação. Em outros momentos, Jesus, nós vamos ver outros milagres sobre a natureza, Jesus aquieta a tempestade. Aliás, acho que já vimos isso. Né? Não vimos ainda. Ele aquieta a tempestade. Pandemia, obviamente, que o Senhor está no controle, operando milagres. Muitos têm se perguntado, né, se esse momento Deus está no controle, se isso é coisa do diabo. Nada, amados, acontece sobre a terra sem a permissão de Deus. É importante a gente entender isso. E um outro aspecto interessante que muita gente precisa entender, inclusive a maioria dos cristãos, é que ao invés de murmurar, né, a gente tem que entender, ou ao invés de acreditar ao diabo situações como essa pandemia, a gente tem que entender que Deus está no domínio de todas as coisas, inclusive dos desastres naturais. E lembra-me de Jó, capítulo 1, versículo 21 de Jó, Jó diz uma coisa interessante, que remete você e eu a uma reflexão. Muita gente murmura pela situação de perdas nesse momento, até cristãos estão murmurando ou acreditando ao diabo o momento que estamos evidenciando. Jó, no capítulo 21, capítulo 1, versículo 21,
ele diz uma coisa interessante diante de todo o dilema que ele sofreu. Num só dia, um raio e uma ventania, né? Operaram ali na casa dos seus filhos e todos os 10 filhos de Jó morreram. E há um fato interessante, porque Jó não murmura, Jó não diz isso é coisa do cão, Jó não diz, olha, isso é fruto do pecado, porque todos somos. Não, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, entenda isso. Deus está no controle de todas as coisas. E no devido tempo, Deus vai ajustar todas as coisas. É o que a palavra de Deus nos diz. Tá? Então, o ponto nesse breve relato é que Jesus é aquele que opera o milagre. Esse foi um milagre no qual o próprio Jesus foi um beneficiário parcial, assim como também Pedro, porque todos os outros milagres que Jesus realizou foram em benefício de outras pessoas. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Há mais nessa história da moeda, né, na boca do peixe. Primeiro, tanto Jesus quanto seus discípulos poderiam ter reivindicado a isenção do pagamento do imposto do templo com base em seu trabalho como mestres ali, dedicando tempo integral em Israel, né, como missionários. Só que esse argumento teria criado dificuldades, né, diante dos cobradores de impostos, dos árbitros, e aí Jesus e seus discípulos decidiram pagar. Né? E depois, outra coisa interessante é que o peixe que Pedro pescou, ele era um necrófago, que é conhecido como urna lampreia. E ele viu o brilho reluzente de uma moeda que descia para o fundo do lago e ali, ó, abocanhou aquela moeda. E estava tentando o quê? Engolir a moeda, né, que estava alojada na sua garganta, mas ainda não tinha conseguido se livrar dela quando Pedro pegou. Não havia nenhuma maneira de encontrar o dono de direito da moeda, por isso Pedro não podia ser acusado de furto por ter apanhado aquela moeda. Né? E também, antes que Pedro conseguisse falar com Jesus a respeito da dívida do seu imposto, ele ficou sabendo que Jesus já sabia do assunto que ele iria levar, né, pela pergunta que ele fez sobre a realeza não ter que pagar os impostos. E, finalmente, pegar o peixe não foi só um milagre que forneceu o jantar, né, para Jesus e para Pedro. Esse fato realçou a onisciência e o poder de Deus sobre a natureza, sobre a criação, incluindo um peixe com a moeda na boca. Então você está vivendo esse momento de pandemia. Você é cristão, continue confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, você não é cristão, mas você entende que há um poder superior e que esse poder superior se chama Deus. E que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, eu sou cristão, mas eu digo que isso é coisa do cão, a pandemia. Cuidado com o que você fala, porque a Bíblia nos traz outra versão e outra identificação para esses fenômenos e esses eventos. E no mais, o Senhor é aquele que criou tudo. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E é aquele que no final restaurará tudo para louvor da sua glória. Portanto, reflita sobre os milagres de Deus, porque ainda hoje um milagre pode acontecer na sua vida. Um milagre pode acontecer na sua família. Um milagre pode acontecer na vida daquele que você menos espera ou que você não deposita mais nenhuma esperança. O milagre pode acontecer, porque o Senhor a quem a gente serve, aquele em quem a gente confia, é um Deus de milagres. Amém? Fiquem com Deus.